façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes sabe, essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante. Boa noite, meu irmão. Deus abençoe, cara. Vamos lá, vamos começar o programa. Daqui a pouquinho, já começou o programa, vamos trazer as notícias. Daqui a pouquinho o Paulo Cogos com você aí, deve estar arrumando o cabelo. Em uma entrevista coletiva inflamada em um hotel nos Estados Unidos, oradores chamaram as mudanças climáticas de um embuste perpetrado por uma conspiração global que inclui as Nações Unidas, o Fórum Econômico Mundial e muitos líderes da Igreja Católica. Mas não para por aí, gente. O cientista John Clauser, ganhador do Prêmio Nobel de Física no ano passado, afirmou nessa entrevista que, abro aspas, não há nenhuma crise climática. Fecho aspas. Satisfação imensa em recebê-lo novamente. Eu passo comentar a ele, Rodrigo Constantino. Anselmo, essa questão do aquecimento global que virou mudanças climáticas, que é um termo bem mais elástico e vago, ela precisa ser avaliada em algumas camadas. A primeira é a seguinte: pode ser que exista um fenômeno de um aquecimento médio da temperatura do planeta, e isso é o primeiro ponto. Aí o segundo ponto: pode ser que isso tenha ligação com a atividade humana, com a atividade industrial, do capitalismo e por aí vai. Essa é a segunda grande camada. E aí vem a terceira camada final, que é, depois do diagnóstico, a receita. Estamos na presença de médicos. Aí, veja, se você atingiu a primeira camada e falou, não, tudo bem, existe esse aumento médio da temperatura do planeta. Aí você concorda até com a segunda camada, fala, não, pô, o ser humano tem alguma coisa a ver com isso. É um aquecimento antropomórfico, antropogênico. E aí você vai lá e tem que concluir que a receita proposta por essa turma é adequada e que vai resolver o problema. Aí vai uma longa distância. Eu conheço muita gente que vai até a primeira camada. Eu conheço menos gente que chega até a segunda e fala, não, é antropogênico e o homem tem causado, em que pese, tantas oscilações e variações das temperaturas ao longo do tempo e problemas com medição e por aí vai. Mas chegar até a terceira camada e concluir que essa turma, com aquele New Green Deal, que é uma visão stalinista, que é uma turma que encontrou no ecoterrorismo refúgio para a queda do Muro de Berlim e o debacle da União Soviética. Ou seja, é um ódio ao capitalismo que precisa ser extravasado de alguma forma. Ou interesses globalistas de quem quer uma crise global emergente para pregar o governo global, a nova ordem mundial. Isso aí é que é o problema grande, né? Então, aí é que eu vejo o maior problema. Então, veja, é público e notório que tem muitos desses globalistas que desejam o governo mundial. Eles falam isso abertamente. Não dá nem para chamar de teoria da conspiração, porque eles pregam isso. E também é óbvio, né, por lógica, que eles precisam de crises globais. Tanto é que começam a falar de ameaças alienígenas, alguns flertam com isso, porque aí seria uma forma de você justificar um governo mundial. O ápice dessa histeria, desse alarmismo com a questão climática, estava acontecendo justamente quando veio a pandemia. Aí eles jogaram isso para escanteio, sumiram com essa pauta, porque a pandemia forneceu a essa turma o pretexto perfeito para seguir com o plano, para usar essas entidades supranacionais, a OMS, a ONU e tudo, né, como a voz da ciência, a voz da verdade, e de uma forma totalmente autoritária e atentando contra a soberania das nações, impor de cima para baixo todo um modus vivendi, toda uma agenda, né, de controle, em que a pessoa não pode mais rezar e que é obrigada a usar máscara, 3 máscaras, tomar vacina experimental, bebezinho também, e por aí vai. E tudo isso foi testado durante a pandemia e, infelizmente, na minha visão, o Ocidente não passou no teste. Foi muito fácil subjugar a população ocidental e usurpar liberdades individuais básicas, constitucionais, com base no medo, na histeria, no pânico. Porque a gente sabe que o pânico é uma ferramenta útil para quem quer controle social.
Então é aí que eu entro, né? Eu não sou um especialista da área, já li bastante coisa sobre o assunto, já fiz meu dever de casa, mas a minha conclusão é, olha, quando mudam de aquecimento global para mudanças climáticas, me soa picaretagem. Mudança climática cabe tudo. Quando começam a culpar o homem, leia-se, o capitalismo, o progresso industrial, por isso, eu fico mais desconfiado ainda. Agora, quando vem com a proposta de controlar tudo e todos com base numa espécie de governo mundial, e essa turma arrogante, falando em nome da ciência e monopolizando a ciência, interditando o debate, calando os dissidentes, tratando como hereges os que discordam e como dogmas o que são teses, isso é anticientífico para começo de conversa. A gente viu na pandemia o que eles fizeram e é exatamente o que eles tentam fazer com a pauta climática. É isso aí, obrigado Rodrigo Constantino. Quero dar um recadinho a todos que estão nos assistindo aí. Passamos de 71.400 inscritos. Muito feliz aí, de degrau em degrau. Estamos igual foguete, para baixo só para dar impulso. Paulo Cogos, tudo ok aí? Chegou, bebê? Tudo bom? Tudo bom, Anselmo? Como vai aí, pessoal que está nos assistindo? Um grande abraço. Quem está na bancada aqui, Constantino? Constantino, isso mesmo. Ele mesmo, Rodrigo Constantino. E aqui está o doutor José Carlos e o Mário Rosa, doutor também. Zé Balos, Mário Rosa, satisfação estar com vocês aqui. E tem o Zé Carlos também. Em relação a essa pauta, Zé Carlos. Isso. Em relação a essa pauta, Anselmo. Vai lá, fica à vontade. Vai lá. Discutindo. Pois é, o governo sempre vai arrumar uma desculpa para implementar uma ditadura. E o Friedrich Hayek, um economista da escola austríaca, já dizia que a principal desculpa que os governos arrumam são as emergências. Então eles aterrorizam a população e de medo a população concorda em ceder as liberdades. Agora, as desculpas não militares são as piores de todas. Porque, claro, o governo também arruma encrencas e brigas militares, só que quando isso acontece, geralmente se instiga um certo espírito cívico na população, e você vê, por exemplo, no caso da Ucrânia ou de Israel, até distribuir armas para a população, o que acaba sendo bom. Com todo o horror que a guerra representa, pelo menos você arma a população e instiga o espírito cívico. Agora, já sabendo que o governo apronta ameaças terroristas, algumas false flag operations, no sentido de expandir os seus poderes, quando as ameaças são não militares, elas são mais horríveis ainda. Então, não, uma ameaça de aquecimento global, uma desculpa ambiental, uma desculpa sanitária, uma desculpa médica, o que isso faz? Isso faz a população abdicar completamente da sua liberdade e da sua segurança, abrindo os flancos, inclusive, para a opressão interna que o Estado moderno representa. Elas abdicam não só das suas liberdades, mas da sua segurança contra esse inimigo terrível, que é a opressão interna do Estado moderno. Ao mesmo tempo, quando essa ameaça, essa desculpa é engendrada por esforços globais, isso também representa uma ameaça à soberania das nações. E as pessoas seguem uma agenda global, uma agenda globalista. Então vamos deixar um órgão da ONU regular a indústria por causa do carbono. Vamos deixar a OMS intervir nos assuntos internos do país e ditar o que deve acontecer aqui dentro. Com isso, nós abrimos os flancos não só para uma ditadura nacional, mas para uma ditadura internacional, que é o Estado Mundial. Então nós temos que rechaçar essas desculpas esfarrapadas, e se acontecer algum sinistro, seja ele de que natureza for, médica, ou geológica, ou sei lá o diabo que o carregue, as pessoas têm que resolver isso localmente, como a humanidade sempre fez. Porque nenhuma dessas desculpas, nem mesmo num filme de ficção científica, vai se comparar à ameaça representada por um Estado global. Obrigado, Paulo Cogos. Vai lá, inscreva-se, se possível, torne-se um apoiador. É baratinho, gente. No meu caso, se você fizer um pacote anual, dá um lanche de McDonald's por mês. $6 por mês e você viabiliza o meu trabalho. Então peço que se torne um apoiador do Loucos. Inscreva-se, a inscrição é gratuita. Já são 36 mil membros e agora com o aplicativo em português. Façam o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não, é importante que você faça isso,
Porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.